Bom dia, professor. Nós somos o grupo 10, né, com o Challenge 22. E na apresentação de hoje a gente vai seguir a seguinte agenda, né, de desenvolvimento do produto e processo, planejamento, empreendedorismo e a criatividade e interação de outros conhecimentos. No desenvolvimento, né, do produto, a gente se baseou na aula dessa semana, né, sobre projeto detalhado, onde apresenta a comparação entre projeto conceitual e detalhado, o ciclo de detalhamento, avaliação e validação do produto e estrutura do produto, né? E fazendo a comparação entre o projeto conceitual e o detalhado, a gente estabeleceu esse diagrama, né? Trazendo o manual final como o nosso produto, o nosso core. E a gente dividiu, né, em dois principais sistemas, que é o piloto e o checklist. O piloto a gente ainda divide como subsistemas a análise da estação e o processo via OEE, e como os componentes disponibilidade, desempenho e qualidade. Já no checklist, o subsistema são as etapas e os componentes preparação, montagem, contagem e ajuste. E falando um pouco agora sobre o produto final, que a gente já trouxe em outras aulas, a gente vai ter a construção, né, do piloto, como foi mencionado, o checklist e o manual final, que é o nosso core, finalmente o nosso produto final. E detalhando mais esse produto, o piloto nada mais vai ser uma análise da estação, por onde que a gente vai começar a estação de trabalho. Então a gente vai utilizar os indicadores, né, de menor tempo de OEE, visando o indicador de disponibilidade. Então a gente vai informar para a empresa a parte de como que vai calcular a disponibilidade, desempenho, qualidade, para escolher a estação de trabalho principal. Já na parte do checklist, né, a gente vai listar as atividades compreendidas em cada uma das etapas, falando sobre a medição de tempo, quais são os responsáveis, analisar as possíveis causas, né, pelo aumento de setup naquela atividade. E o manual final, que é o nosso core, é a junção de todos os componentes do projeto, né, citados acima, e mais um guia de boas práticas para as próximas estações de trabalho. Então, falando agora um pouco sobre a avaliação e validação do produto, hoje a nossa proposta, né, é totalmente baseada em metodologia, né, a metodologia de Single Minute Exchange of Die, que foi proposta por Xingô em 96, que é um dos grandes nomes aí da troca rápida de ferramenta. Então, o nosso checklist foi montado a partir dessas operações que o Xingô estuda e visa diminuir o tempo de setup, né, da produção utilizando o TRF. Já a nossa validação, ela só vai ser possível, né, caso a empresa decida implantar a nossa proposta, porque a nossa validação, ela é necessária uma validação analítica, né, com cálculos específicos para o tempo de setup. Então a gente aí trouxe um esquema de como realizar esse cálculo, né? Quando a gente vê aí a primeira etapa, que é o momento em que o produto A sai do processo de manufatura, até o tempo que o produto B entra no processo. Então, essa saída de linha, esse tempo de parada, vai ser a nossa validação do projeto. Se a gente conseguir reduzir, o nosso projeto vai estar de acordo. E falando um pouco sobre a estrutura do produto, né, onde a gente pretende chegar, a gente estruturou ele olhando um processo de fabricação usual, né? Então a gente está olhando o processo de usinagem convencional, onde é dividido em algumas etapas, né, que é o preset, tornear, planar, furar, brochar e retificar. E nele a gente traz, né, as principais atividades em cada etapa, o que pode causar esse aumento de tempo. A gente vai também trazer soluções responsáveis, qual que é o tempo indicado. Então aqui a gente trouxe um esboço já como que tá ficando o nosso checklist, mas assim, não vou passar por todos, vou começar aqui pelo preset, né, que é a primeira etapa, onde a gente vai ter que olhar a programação da máquina, visar a separação dos componentes. Então a gente vai indicar sempre ter a identificação de cada componente, devido ao grau de variedade.
Eles não podem estar misturados, eles têm que estar organizados, então tem que ter a separação da peça bruta, a separação da peça de corte, a verificação da programação da máquina, o material e a situação da peça bruta, entre outros itens que não coube todo em um slide. Então, vou passar aqui bem por cima pelas outras etapas, senão vai ficar muito extenso a apresentação. Na parte de torneamento, né, a gente também visa olhar o ajuste da ferramenta de corte, no aplanamento, a posição da peça que vai ser aplanada. Na furação, tem que verificar a broca, se vai ser necessário trocar a broca. Brochamento, vai ter que olhar principalmente a fixação da peça, se tá mais firme que o necessário. E retificar, né, é a parte que a gente retira a peça pronta, vai entrar no processo de polimento. Então, passando bem por cima, é assim que tá fazendo a estrutura do nosso checklist. E agora indo um pouco para planejamento. E agora falando um pouco sobre o planejamento, né? Além da execução, da técnica e da metodologia que visam diminuir o tempo de setup já citadas anteriormente, a gente construiu também outras frentes do planejamento que vai ser necessário para a implementação da TRF, que é com o intuito de capacitar melhor os seus funcionários e adaptar o sistema de TRF, a Void vai precisar disponibilizar os materiais a todos, os manuais, né, de operações para uso dos colaboradores da empresa, além de investir, né, no curso de capacitação dos responsáveis que vão ficar nessa frente. Em paralelo, né, falando também um pouco sobre o planejamento financeiro que a gente trouxe na última aula, com a análise de investimento e os custos iniciais que a gente mostrou, né, o nosso projeto se torna viável. Então, a gente vai evidenciar, né, que esse MVP, né, não apresenta custos, né, então ele é sem custo, ele tem uma fácil implementação, então se a empresa aprovar, ele já está no esquema para implementar. E também trazendo aqui um pouco sobre o cronograma, que a gente também já trouxe em outra aula, só avisando que o nosso trabalho ele também se enquadra nas 5 semanas destacadas pelo desafio. Não vou entrar em detalhe, porque a gente também já trouxe esse cronograma antes. E falando agora um pouco sobre a parte de empreendedorismo. Aqui na etapa de empreendedorismo, né, a gente viu uma oportunidade, né, uma proposta de uma criação de um curso sobre TRF e de sua implementação, né, acompanhando os checklists, fazendo visitas técnicas. Então, como que isso é possível, né? A gente pode documentar todo o processo, né, investir em equipe de marketing, em equipe didática, visando fazer aulas online e estações para visitas técnicas. E esse projeto poderia se iniciar a partir do piloto, né, que deve ser documentado todo e arquivado para fazer uma divulgação do seu sucesso. Em seguida, fazer criações e gravações de aulas online para o início dessa operação de EAD. E por quê, né? Seria interessante, né, para divulgação do modelo, né? Isso daí poderia beneficiar a Void por se tornar uma referência em eficiência e boas políticas de TRF. E o investimento inicial, né, seria só em uma equipe didática e um suporte que seria responsável pela divulgação dessa metodologia. Então, a gente trouxe aqui um modelo Canva de negócio, onde a gente informa aí qual seria a proposta de valor, né, que é fornecer esse conhecimento, quais os segmentos que poderiam investir nisso, né, que é empresas de menores escala, líderes, né, alta gestão, empresas que buscam eficiência. Essa fonte de renda poderia ser cobrança pelas aulas online, um valor adicional por visitas técnicas. E esse canal, né, de turmas online, visitas técnicas, entre outros pontos aqui que a gente destaca. Para entendermos como o nosso projeto insere criatividade e agrega outros conhecimentos para dentro da organização, a gente precisa entender a importância e os conceitos por trás dessa criatividade e inovação, e também como mensurá-las, né? Segundo Takahashi, em 2007, a geração de inovação garante vantagem competitiva
e sustentável para a empresa. Por isso a importância de Cirila dentro de projetos e processos para agregar valor a esses processos, produtos, serviços. Em relação à definição de inovação, um dos principais referenciais teóricos é o Manual de Oslo, criado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que, segundo eles, né, a inovação requer a utilização de conhecimentos novo ou um novo uso ou combinação para o conhecimento existente. Hoje a inovação ela pode ser dividida em inovação incremental e inovação radical, sendo a primeira, né, são mudanças lineares, contínuas e realizando mudança aos poucos no produto, enquanto a segunda se refere a um processo descontínuo, criando um produto ou um serviço totalmente novo e diferente, né? Segundo o Tilde, né, a geração de inovação ela passa por 3 estágios. Analisar e identificar oportunidades de inovação, selecionar uma estratégia mais adequada para levar as ideias adiante, implementando essas ideias. E também a gente pode ressaltar também a importância de controlar a implementação das ideias para controlar o alcance do objetivo do projeto. Então, a gente pode controlar esse processo pelo ciclo do PDCA, né? Que é o Plan, Do, Check and Act. E olhando agora um pouco sobre os indicadores, a gente pode citar aqui alguns. Olhando os investimentos em P&D da empresa, né, e valor adicionado ao negócio com P&D, de acordo com os dados divulgados de resultados da Void de 2001, o gasto dela foi em cerca de 189 milhões de euros. Especificamente, assim, a Void Hydro fez um investimento em torno de lançar uma iniciativa para construção modular do setor hidrelétrico. Quando a gente olha em investimento de projeto e ROI, né, um valor que a gente já trouxe na última aula, né, que foi os investimentos totais da empresa, chegou a 300 mil reais, observando um investimento de 4 meses e uma taxa de TIR de 15,94%, o que contribui para um indicador de criatividade escolhido para esse projeto. Quando a gente olha em investimento em treinamento, esse projeto que a gente está tocando atualmente, haverá um investimento em treinamento de funcionário, só não se sabe se vai ser algo terceirizado ou interno. Número de parceria para gerar inovação também. Ao conhecimento que a empresa agora está trazendo essa parceria aí de desafio, a gente está fazendo esse auxílio, né, de implementar o projeto, então haverá uma parceria aí com a UFABC. E agora olhando já os indicadores de saída, começando pela quantidade de ideias geradas, o projeto ele está se baseando em uma metodologia já existente, portanto não encontramos novas ideias geradas. A gente já está apenas aplicando ideias e cases de sucesso já conhecido. Quando a gente olha também em evolução de venda e NPS, como o projeto ainda não foi implantado, não temos métricas concentradas nesses indicadores. Porém, ao analisar os cases de implementação de metodologia de TRF, todos eles trouxeram um aumento de produtividade e qualidade para a usinagem. Portanto, espera-se um aumento de vendas, né, e satisfação do cliente para a empresa. Quando a gente olha assim, um cenário geral, podemos perceber que o projeto tem participação e potencial de trazer um retorno de 7 dos 11 indicadores que a gente elencou aqui no slide. Então, percebe que há uma baixa participação em um dos principais indicadores citados pela OCDE, que é o investimento em P&D, que foi o primeiro mencionado. E pelo fato de o nosso projeto ser voltado para a aplicação de uma metodologia já existente e não ter inserção de novas ideias, a gente acredita que no momento o nível de criatividade e inovação seja baixo. Porém, ao observar os outros indicadores que o projeto abrange, há um espaço durante a implementação para a inserção de mais criatividade e inovação, principalmente no que se trata de treinamento de funcionários, para que os mesmos possam trazer soluções inovadoras para o processo. E assim a gente finaliza a apresentação de hoje.